Olá, boa tarde. Bom, estamos aqui então reunidos numa alegre cavaqueira, não é? O objetivo aqui é revisitar a história da APH enquanto associação e nos seus 20 anos. Temos aqui connosco o António Oliveira, empresário, com mais de 20 anos de atividade, suponho. É verdade. António, onde é que está localizada o teu escritório? A minha empresa está situada na Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim. É. Essencialmente, o nosso mercado é ali Póvoa de Varzim e Vila do Conde. E tu, Luís? Na Maia. Luís Ribeiro, na Maia. 31 anos de atividade. Uma vida. Assim. Fizemos Maia, Porto, Gondomar, Póvoa, Gaia, Valongo. São nossos concorrentes. Valongo, Hermesinde, Rio Tinto. Muito bem. Olhando para atrás, há 20 anos atrás, contem-me um bocadinho o que é que vos levou a fundarem a APH, quais foram os principais motivos, aquilo que vos fez acreditar que uma associação poderia existir. Nós, o que nos levou a fundar não fomos nós, foi um conjunto de empresários que tiveram a iniciativa numa reunião que eu não consigo precisar porque não estive presente, ou foi em Paredes ou no Amarante, e eram muito poucos. Chegaram à conclusão que eram poucos para tomar alguma decisão e tentaram fazer, e bem, contactar diversas empresas, pessoas conhecidas e entrar no passo a palavra entre empresas. Não me recordo como é que, no caso da ESCO, como é que fomos contactados. O que é certo é que tivemos conhecimento e dissemos presente numa primeira reunião que foi na Póvoa. Nessa primeira reunião que teve muita empresa. Estávamos num hotel, no salão estava cheio. Empresas de todo o país. E a partir daí, daquela conversa que existiu, ficou assente que era para avançar para algo mais, que para além daquela reunião que existiu naquele dia, em que cada um comentou aquilo que achava que devia de comentar em prol e, no fundo, daquilo que sentia de menos bem na atividade, e marcou-se novos encontros e, ao ponto de se constituir a APH. António, como empresário na altura, o que é que vos levou a achar que havia necessidade de constituir uma associação? Eu acho que essencialmente a anarquia que existia no setor já não existe e continua a existir. Não será tão forte agora, mas na altura era uma concorrência completamente desleal. Apesar de agora ainda aparecerem alguns focos, mas menos. Nós, aquilo que pretendíamos de facto era que fosse um setor que estivesse devidamente regulado. E que é que nós tínhamos de fazer para que isso acontecesse? Unir-nos. Foi isso que levou a que, de facto, eu não estive nesse encontro na Póvoa de Varzim, quem teve foi o meu sócio, mas de facto eu soube que estiveram lá imensas empresas para que tentássemos atingir o objetivo. Na altura, como é que conseguiram levar tantas empresas a estar presentes, ainda por cima, no norte do país? Não é? Sim, foi um passo-a-palavra, porque uns conheciam outros e foram chamando. Eu sei que lá na Póvoa de Varzim, nós mas tiveram logo representação nacional, não é? Sim. Sim, porque mais do norte. Sim, mas havia pessoas que já conheciam gente também do centro, principalmente, sim, aqui de Lisboa, e eu sei que há pessoas de Lisboa que conheciam gente do Algarve e foram algumas empresas. Porque todos sentiam e sentem ainda a mesma dificuldade, que é não haver regulamentação
que nos exija para que nós possamos exigir. E pronto, foi isso que dinamizou todas essas empresas que apareceram na Póvoa de Varzim e que depois levaram... Esta questão da regulação tem sido transversal ao longo do tempo e da vida da APEGAC. Ouvidos mais de 20 anos, continuamos a lutar pelo mesmo e a aspirar que saia a regulamentação. Eu já acreditei mais que isso ia ser possível. Passei por várias fases dentro da associação, com vários anteprojetos, projetos piloto, projetos encomendados, pagos. Uma outra altura que tivemos quase a certeza que iria ser alguma coisa, mas o resultado foi sempre o mesmo. Nada saiu. Vamos esperar. Mas não existe da parte do Governo, pelo menos aquilo que eu me apercebi, não existe da parte do Governo também uma atenção muito especial a esta necessidade da nossa parte, pelo menos das reivindicações que temos vindo a fazer, não é? Eu recordo-me, não sei como é que era na da altura, primeira reunião que a APEGAC fez, que veio cá em baixo IMOP. Sim, na altura, sim, estamos a falar de 2006, talvez, bem. Se a memória me traiçou também o Dr. Pôncio Leão. Sim, era. E pronto, tentar explicar o que é que pretendíamos. Creio que foram sensíveis, perceberam. Eu nessa altura recordo perfeitamente, fiquei de certa forma algo estupefacto com algumas afirmações que eu hoje acho que são corretas. Na altura achava que não, por posições muito frias. Pronto, e por parte de uma parte da tutela. Sim. Mas sim, hoje acho que sim. Naquela altura custou-me e não estava habituado àquele tipo de frieza de raciocínio. Custa-nos um bocadinho aceitar também que a administração de condomínios sempre foi vista quase como o parente pobre do setor de imobiliário, não é? Sim, havia um desconhecimento enorme de tudo e de todos. Mesmo pelos nossos condóminos. Os nossos condóminos há 30 anos atrás não tem nada a ver com aquilo dos condóminos de hoje. Os condóminos de hoje têm mais conhecimento, têm mais formação, também são mais exigentes, e a esse nível torna-se mais fácil trabalhar. Na altura nós tínhamos que fazer dois tipos de formação ao nosso pessoal, porque não há formação nesta área, e formação aos condóminos. O que é o condomínio. A própria evolução das nossas empresas também acompanhou um bocado isso. Sim, nós fomos evoluindo também. Quem está há 20 e muitos anos, há 30 e poucos anos, o caso do António, o meu caso, passou por essas etapas. As próprias empresas foram-se adaptando também a determinados conceitos. Alguns deles não são unânimes em termos de empresas, mas cada um procurou fazer aquilo que entendia que em termos da prestação de serviço era o melhor. Hoje temos formatos muito semelhantes, quer do Norte, quer do Sul. E isso tem a ver, sem dúvida alguma, com a APEGAC, com a evolução da própria associação e da formação que foi tentando gerar aos associados. Eu recordo-me, numa altura, vou-me escolher de dizer a qual a zona e obviamente quais empresários, mas pediram-me, a mim e mais duas pessoas que estávamos a tratar desse assunto, para fazermos um workshop sobre assembleias, como fazer assembleias, como preparar assembleias, não estávamos a perceber, porque para nós a situação era tão óbvia, como é que se marca uma assembleia, através de carta registada ou através de protocolo, isto na data. Hoje já posso fazer através de e-mail. E ficamos estufados como é que alguém está no mercado
a administrar condomínios e não sabe como é que se convoca uma Assembleia, como é que se faz depois de fazer a Assembleia. Acredito que hoje ainda aconteça aqui e ali uma situação análoga, mas a generalidade trabalha muito melhor. Nós, voltando agora um bocadinho atrás, outra vez à fundação da associação, contem-me lá um bocadinho como é que foi o primeiro impacto, a escolha da primeira direção, dos primeiros órgãos sociais. Tentaram logo que houvesse uma representação nacional, como é que foi? Sim, eu, se não estou em erro, tentou-se que tivesse gente reunida de todas as áreas do país, mas de facto foi uma coisa que deu algum trabalho. Depois a seguir, os estatutos também, foi quebrar pedra em várias sessões. Foi onde eu estive até mais ativamente, porque antes, como lhes disse, esse meu sócio é que se ocupava disso. E lembro-me de passarmos horas na discussão dos estatutos e de haver pessoas que pretendiam coisas que não eram aquilo que a maioria gostaria. E acabámos finalmente depois por aprovar esses estatutos que até hoje nos têm regulado, que é a única forma de algumas alterações. Sim, algumas pequenas alterações, mas o essencial está lá e foi desde o início. E é por aí que nós nos temos regulado, não é? A própria associação tem sido a entidade que nos orienta quando existe qualquer litígio, porque nós não temos uma entidade que nos regule devidamente, o que infelizmente parece-me que vai continuar a acontecer. Mas só naquela altura foi partir muita pedra. Os interesses das empresas eram diversas. Eu recordo-me de uma empresa que era de Bragança, que era um marmorista e que fazia condomínios. Obviamente que o interesse dele não era o meu interesse, porque só administro condomínios. Claro. Não, não vendo pedra. Claro. Não é? Ele vende a pedra para depois administrar os condomínios. Sim. E como isso, jardineiros, eletricistas, havia tudo. Empresas de construção. As próprias empresas de construção tinham um setor que era de condomínios. Ou seja, você construía e você geria o condomínio, deixava passar os 5 anos e o seu prédio nunca tinha problemas. Nunca havia defeitos de construção. Nunca havia problemas. Esse mal, hoje em dia, aqui e ali ainda vai acontecer. Ainda existe. Mas as pessoas estão mais instruídas. E o administrador de condomínio é o grande inimigo dos construtores, não é? Sim, sem dúvida. Nós temos más relações com os construtores. E lá na nossa cidade conhecem-nos também por causa disso. Aquele empresário de condomínios, aquele administrador de condomínios da zona a quem são entregues obras novas, isso não se passa connosco. O que é um contrassenso. Eu acho que o promotor ou o construtor civil deveria logo contar com o administrador de condomínio desde o início, preparando como deve ser aquilo que é as áreas comuns do próprio edifício, os equipamentos comuns, que era muito mais fácil depois para a própria organização do próprio edifício. Com certeza. Mas ele conta com uma empresa de administração de condomínios, só que é a dele. Claro. Porque o método foi alterando. Deixou de ser a própria empresa a fazer a gestão, mas é uma empresa de administração de condomínios que é nomeada pelo construtor, que é de construtor. Claro, sim. É isso. E vocês sabem porque é que isso acontece? Por causa não. Não sabe? Não. Porque não temos uma lei que exija que não haja aqui conflitos de interesses, não é? Se houvesse uma lei que nos defendesse nessa área... Desculpa lá, António, não é nós defender-se o condómino. Os condóminos, a nós empresas, que também precisamos de trabalhar, não é? E de trabalhar de uma forma correta, e ao mesmo tempo os condóminos que muitas vezes estão a ser prejudicados por pseudo-empresas de administração de condomínio. Claro. E o desconhecimento também é grande por
parte do próprio Exatamente. condomínio, não é? Sim, Eu quando sim. compro uma casa não ligo nenhuma àquilo que é a garantia, aquilo que é o funcionamento dos equipamentos. O que não é? também não devia acontecer, Claro não é? que não, claro que não. Eu acho que uma pessoa, quando adquire uma casa, quando adquire uma fração, deveria ter um conhecimento geral daquilo que está a adquirir e onde está a adquirir. Sim. Não é? Porque se for uma vivenda, sabe que adquiriu aquela vivenda e aquele espaço é exclusivamente dele. Claro. Agora, quando compra uma fração com propriedade, há necessidade, não podemos aliar-nos da responsabilidade de ter o conhecimento. É verdade. Bom, agora aqui outro tema. Ao longo dos 20 anos, de qualquer das maneiras, a APH que foi ganhando, tendo alguns triunfos ao longo da sua vida. O primeiro triunfo foi fundar a APH. De várias dezenas de empresas. Em 2004, quando se fundou, só estiveram presentes 34, ou seja, só 34 se viram com condições para fazer parte de uma associação que impunha determinadas regras. Os outros, como não concordavam com as regras, foram desaparecendo. Essas regras estatutárias foram logo aplicadas desde o início, mesmo às empresas fundadoras. Sim, primeiro criou-se uma comissão instaladora, uma comissão jurídica, que não tinha necessariamente, o termo não será bem esse, mas foi assim que foi feito, porque não tinha necessariamente juristas ou advogados no grupo. Em que foram criados os estatutos, o Código Deontológico foi um pouco mais tarde, mas principalmente os estatutos, e depois foram discutidos também em termos globais todo o grupo. Quando se definiu por voto, porque haviam outras soluções ou outras ideias, a APGAC, assim como o logo, foi criada uma comissão instaladora para as primeiras eleições. Foi tratado da fundação, maio, se não estou em erro, 2004. 11 de maio, pelo que sei. Sim, a data já não... Acho que é 11 de maio, sim. É o que vamos comemorar. Pronto, e a comissão instaladora, durante pouco tempo, cerca de um ano, se tanto, preparou as situações. Tivemos a primeira sede num fórum jovem na Maia. Porque é Maia já agora? Nada. Geralmente estas coisas acontecem no Porto ou Lisboa, não é? Pois, Coimbra, às vezes, a Maia surgiu, estou em crer que um dos elementos que fazia parte da comissão instaladora. Não é por teres a tua empresa na Maia. Não. Não tive qualquer ingerência ou qualquer posição na localização. Obviamente que me agradou e na questão do voto votei favoravelmente Maia, porque sou da Maia. Mas pronto, foi feita as primeiras eleições, que teve o mandato 2006-2007, era biênios, hoje atualmente é triênios, e pronto, começou-se a partir pedra, mas mesmo no início começaram logo a surgir situações curiosas, caricatas. Não sei se o António se recorda, no dia do auto de posse, tinha-se feito uma bandeira toda XPTO, em pano, com seda, impecável. Só foi vista pela associação nesse dia. Por isso, simplesmente desapareceu. Juntamente, digo eu, alguém levou para casa? Não quer dizer que tenha sido pela pessoa que vou dizer, mas juntamente com o tesoureiro, que também foi o último dia que a associação ouviu. Foi no lado de posse, depois nunca mais apareceu. Ora, a partir Ainda bem que não tinha recebido cotas. Nada, absolutamente foi só lado de posse, a bandeira e o tesoureiro desapareceram. Não quer dizer necessariamente, obviamente, que a bandeira foi o tesoureiro que o levou. Mas pronto, foi um facto. As coisas começaram logo assim, não da melhor maneira. E havia muita vontade e nos primeiros órgãos da primeira direção havia pessoas de valor,
direi que todos, de valor sem dúvida, mas havia alguma inexperiência e que resultou depois numa situação que no ano 2007, se a memória me atraiçoa, foi o período mais conturbado. Sim, eu ia falar nisso, sim. Mais conturbado na associação, que houve uma cisão, uma divisão de opiniões, política apenas empresarial, ao ponto de... porque mesmo a direção não estava a funcionar, faltavam elementos, as reuniões não tinham quórum, havia o vice-presidente... Foi chamado o período do PEC. Sim, exatamente. Não é? Na altura... falecida Ana Paula Rodrigues, que era a Presidente da Direção. Primeira Presidente, por muita vontade que tivesse, faltava-lhe gente a apoiar, claro, para que as coisas se fizessem. Houve alguma confusão. Na altura, creio que foi o Presidente da Assembleia. Quem era na altura? Souto Pereira. Que pressionou para que se fizesse uma Assembleia, que se esclarecesse as situações. As coisas não aconteciam, até que apareceu um pedido de renúncia. Não foi demissão era possível voltar atrás, a renúncia estava renunciada, acabou. Mas depois houve uma tentativa de voltar atrás, já não era bem renúncia, e aí houve confusão. A associação não tinha dinheiro, tinha uma funcionária que já tinha salários em atraso, havia débitos, não havia nada. Nessa altura tínhamos quantos sócios? Muito poucos. Com a cisão? Com a cisão teríamos que 50 Is, 60 Is. Tínhamos poucos. Ainda antes da cisão? Antes da cisão. Na altura saíram 15, 17. É um rombo grande. Sim. Foi porque houve mesmo uma divisão. Aquilo que se pretendia na altura era que se fossem criadas duas listas, que se fizesse as coisas com urbanidade, com interesse global, mas pronto, infelizmente as coisas não foram por aí. Há uma Assembleia que no fundo não foi uma Assembleia, porque foi convocada de forma irregular, porque já não tinha poderes alguns para convocar, mas mesmo assim não foi por aí. Os associados apareceram na Maia, no fórum, e discutiu-se a opinião desse tal grupo que fazia parte da direção, basicamente, perdeu em termos de opinião dos associados, e pronto, foi criada uma comissão em que fazia parte o Presidente da Assembleia, o Vice-Presidente da Assembleia, o Presidente do Conselho Fiscal e o Vice-Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente da Assembleia, o Souto Pereira, o Vice-Presidente era o Gil Remédios, o Presidente do Conselho Fiscal, eu próprio, Luís Ribeiro, e o Vice-Presidente era o Vítor Amaral. Andámos a fazer um trabalho, eu não diria inglório, mas... porque foi glório, porque se conseguiu manter a associação da norte a sul do país a fazer sessões de esclarecimento. Pois, aí tiveram que andar a bater às portas, não é? Sim. E além de mantermos os associados, com exceção daquele grupo de 15 a 7 que saiu em demissão, conseguimos angriar associados, revitalizar a associação, que ainda era muito nova, com despesas a nossas expensas, porque não havia dinheiro, a sermos nós próprios, porque não havia condições para termos funcionários, ter recibos, etc, arranjar um local onde se fizesse a sede, porque tínhamos de sair de onde estávamos, que tinha sido só cedido o espaço para 2 anos. Portanto, foi um período muito, muito complicado. Que eu costumo dizer, 4 carolas levaram a bom porto, e depois pronto, marcámos eleições
e a partir daí as coisas... Quando é que nasceu o primeiro congresso? O primeiro congresso eu não consigo precisar, mas estou em crer que ele terá acontecido a seguir à cisão. A seguir à cisão, 2009, 2010. Ainda demorou algum tempo até chegarmos a essa Sim, fase. demorou bastante tempo, porque foi preciso limpar a casa, limpar potes móveis, reorganizar, confirmar os objetivos da associação e seguir em frente. E valeu a pena? Eu acho que sim. Sinceramente, eu hoje não faria aquilo que fiz. Não porque achasse que eu acho que estava errado, antes do contrário. Não faria porque não tenho a mesma força, se calhar não tenho a mesma vontade. A idade é outra, mas não o faria. A formação acho que foi sempre uma das nossas grandes lacunas em termos de empresa. E a APH, que penso que a partir de uma determinada altura, e bem, apostou muito na formação. Isso tem sido para nós, pelo menos aquilo que eu penso em termos de opinião na minha própria empresa, tem sido para nós uma das grandes mais-valias da APH. Quem é que começou a pensar mais na formação? A formação foi sempre um objetivo da associação. Em primeira mão, o porquê do objetivo. Em primeira mão, porque era necessário que os empresários falassem uníssono, ou seja, claro, tivessem todos o mesmo padrão. Claro. Essa era uma das dificuldades da altura, que aqui e ali ainda persiste. Depois, para formar, é preciso que alguém tenha conhecimento, e para algum empresário poder, dentro de sua casa, poder formar os seus funcionários, é necessário que também tenha formação. Utilizando o exemplo que disse há pouco, como fazer um empresário, como fazer uma assembleia, como convocar uma assembleia. Ora, como é que esse empresário ou esses empresários, que não era só um, como é que podiam dar formação aos seus funcionários se eles próprios não sabiam? Claro. Não é? Isso foi sempre uma batalha, e logo nos primeiros tempos foi sempre também um objetivo, formação. Muito bem. Sim, até porque nós entramos nesta área e eu lembro-me, na altura, quando começámos, isto há 27, 30 anos, o conhecimento residia essencialmente nos advogados, que estariam mais a par da orgânica de administrar um condomínio, mas mesmo eles não têm o conhecimento geral. E, de facto, a associação com este tipo de formação vai-nos informando até de coisas que nós pensávamos que já sabíamos. Porque a gente não sabe. Todos os dias. Todos os dias surgem coisas novas. E é, de facto, necessário uma aprendizagem contínua. Contínua, porque se não o fizermos, a própria empresa vai ficando para trás. Não é possível manter uma empresa, em primeiro lugar, com o staff, mas o staff não é suficiente. É necessário, de facto, que as pessoas se vão formando, porque aquilo que nós fazemos muitas vezes é menosprezado. O administrador do condomínio é o parente pobre, não é, de um edifício. Mas nós vemos que quando estamos a realizar uma assembleia... Eu tenho que te interromper, desculpa lá. Quando falas aí que nós somos o parente pobre, como é que o administrador de condomínio, sendo a pessoa que vai levar o prédio por mais tempo, ou seja, desde o início da venda, depois até ao fim da vida do edifício, como é que nós podemos ser o parente pobre deste imobiliário? As pessoas consideram-nos dessa forma. Eles dizem que nós somos os empregados deles. Eles quem? Os condóminos.
Nós somos os empregados deles. Já foi mais. Mas ainda se vê, ainda há dias eu tive uma conversa com alguém, porque de facto as pessoas, como diz o Luís, cada vez são mais exigentes e cada vez mais exigem do E o o edifício cada vez é mais exigente também, porque os edifícios vão evoluindo, não é? Com certeza. E vão envelhecendo, como nós. Mas a parte administrativa em si continua a ser muito complicada, porque as pessoas também são complicadas e nós temos de estar preparados para isso. Tem de existir da nossa parte a tal formação para que os ouçamos e para que lhe demos respostas convincentes. E quanto a isso, de facto, a Associação tem lutado imenso para que nós não tenhamos essas dificuldades. Eu costumo dar uma imagem de uma empresa. Sim. Uma pirâmide de responsabilidades. Quem temos no vértice, lá em cima, temos a administração. No fundo, os fazedores. No imobiliário, a pirâmide está ao contrário. Claro. O consultor está no vértice e a administração do cliente está cá em baixo. Quando a pirâmide devia ser semelhante à gestão de uma empresa. Claro. O fazedor, o consultor cá em baixo, para executar, e lá em cima para gerir e administrar. É lógico que na gestão de uma empresa é necessário que hajam bons administradores. Nas administrações a situação é a mesma. É preciso que hajam boas empresas de administração para terem bons administradores. Eu acho que uma das grandes lacunas em termos sociais é que o proprietário do imóvel não entende que o condomínio faz parte do seu próprio imóvel. E a valorização do património dele começa exatamente na porta da escada de entrada do seu prédio. E quem administra isso somos nós. E, portanto, mas 90% não tem essa imagem. Eu digo algumas vezes em assembleias... E vê-se a participação deles nas assembleias, não é? Tem 30%, 40%, não sei. Quando tem. É muito difícil, muitas vezes, conseguir quórum, porque as pessoas aliam-se do condomínio. E eu, por experiência profissional... em tempos estive numa situação em que otorgava escrituras de venda. Era diretor de uma cooperativa de habitação e era eu que, no fundo, acabava por vender em nome da cooperativa os fogos. E às vezes, quer dizer, como é que é possível? A escritura era lida, metade já estou a ser bonzinho. Não percebi nada daquilo que se disse. Claro. Onde é que assino? Onde é que assino? Assinei aqui. Ok. Era a assinatura de compra e venda, era a assinatura de mútuo, a escritura de mútuo. Assina aqui. Perguntas não existiam. É aqui que eu assino. Não. Se eu for comprar um carro, ou se as minhas pessoas fossem comprar um carro, querem saber que tipo de jantes, quanto é que gasta, qual é o óleo de motor, etc. Dimensão dos pneus. Compra uma casa. Quando é que eu faço a inspeção? Quando é que eu faço a inspeção do carro? A manutenção, quando é que tem que fazer? Na casa ninguém pergunta. E vai fazer os recursos são pagos. Ok, mas vai fazer a manutenção, porque sabe depois também não pode andar no carro, com o carro, ou está sujeito a coimas, sem inspeção. Na casa a única coisa que querem saber é onde é que está a chave para entrar dentro de casa. A partir daí. Agora já há alguma preocupação quem é o administrador? Mas isso tem a ver com o conhecimento, como que eu disse, de hoje do condómino. Sim. Eu acho que há uma apetência maior para as questões do condomínio. Tu deves, como diz o outro, nós não somos assim tão velhinhos, já temos algum tempo desta atividade, mas nós estamos no tempo em que, e de certeza que passaste por isso, condomínios, eu não quero nada com isso, eu só comprei a casa. As pessoas não faziam ideia que ao comprar a casa tinha uma responsabilidade, mas eu tenho que isso. Eu tive disso N de vezes. Recordo-me de uma que lá está,
nós temos que fazer muitos papéis, e não só do administrador, em que uma senhora dizia que não queria que fosse pedir à Câmara, foi a Câmara que lhe deu a casa, por isso que pagasse o condomínio, que ele não pediu nada. E que não queria fazer parte. Mas para que é isso? Olha, pagar a água do edifício, a limpeza e tal. Não faz mal, eu limpo no meu patamar. E era difícil explicar que o patamar não era dela, era de todos. Sim. Bom, estamos a chegar agora ao fim. Vamos só aqui tentar perceber um pouco aquilo que vocês expectuam para a APEGAC daqui por 20 anos. Eu sei que nós não vamos lá estar, porque isto, como dizia... Isto vai estar como dizia alguém antes de entrarmos aqui na sala, isto é uma atividade de desgaste rápido e nós já não queremos cá estar daqui por 20 anos. Para ver. Sim, claro que sim. Eu acho que essencialmente que o Governo, não sei qual deles vai ser, que olhe para esta atividade, porque de facto tem sido o Governo. E vamos ter Governo daqui por 20 anos? Eu acho que sim. Eu acho que o Governo, não sei que tipo, mas o Governo vamos ter sempre, não é? Senão isto depois ficava à deriva. Mas, de facto, o nosso objetivo inicial é aquilo que a gente anseia durante estes anos, e eu espero que daqui a 20 anos, de facto, eles já existam, e já existam há muitos anos, já existam há 20 anos. Vamos ver se este Governo olha para nós de alguma forma e nos dá o valor que nós temos. Claro. Porque, de facto, apesar de não nos darem valor, nós é que gerimos uns milhares de casas deste país. Uns milhões. Há um contrassenso na nossa atividade nos administradores de condomínio, nas empresas da administração de condomínio, é que somos nós próprios que queremos ser regulados. O que é um contrassenso? Ninguém quer ser... ninguém quer agir segundo regras. Querem ser livres, fazer o que querem. Nós somos... Ponham-nos regras. Impeçam-nos de... coisa seja regulada. Há 20 anos, quando da Fundação acreditava nisto, e hoje continuo a acreditar. Se houverem regras, todos trabalhamos melhor e de forma mais fácil. Mais fácil. Porque não adianta eu dizer, nós não podemos fazer isso. Não podem o quê? Então o prédio ao lado, mas se aqui faz, depois os mais da fita somos nós, que nós é que não queremos. Nós só estamos a colocar as regras jurídicas, a funcionar com elas. Depois temos outros empresários, outras empresas que funcionam em função daquilo que o condomínio diz, independentemente se legal ou não. Porque não há regras. Não há regras. Eu posso dar um exemplo. Em vários condomínios, eu tenho condóminos que me dizem que olha, eu olho para as vossas contas, mas eu não percebo nada. Como é que é possível, num condomínio, um administrador, um condómino não perceber as contas que o administrador lhe entrega? Ele não percebe porque provavelmente já esteve noutro condomínio que apresentava contas de uma determinada forma, agora apresentou-lhe de outra, e depois se calhar vai para outro e apresentou-lhe de outra. Porquê? Porque não há uma regra. Não há uma exigência. É como diz o Luís, nós queremos que nos exijam. Queremos que digam, olha, na vossa empresa vocês têm que ter este profissional, têm que ter aquele, e sem isto vocês não funcionam. Não podem estar no mercado. Nós estamos a pedir que nos exijam isso. Mas isso não acontece. Mas eu acredito que daqui a 20 anos estamos melhores, porque com todas as vicissitudes, com todas as dificuldades, nós ano a ano vamos melhorando. Vamos melhorando. Quando digo nós, não as empresas, toda a sociedade. Claro as empresas fazem parte da sociedade, como é lógico. Claro. E é mais fácil administrar hoje, com mais exigência do que no passado. Isto é a minha experiência. Bem, muito obrigado ao António, ao Luís. Passou no instante, portanto não custou nada. Obrigado, eu. Também agradeço. Tá bom.